Se você estuda contabilidade, você certamente já ouviu falar no CPC 00. O CPC 00 trata da estrutura conceitual para relatório financeiro, ou seja, é o esqueleto da contabilidade no que tange a termos e conceitos. Se você quer saber todos os pontos essenciais do CPC 00 para o seu exame de suficiência, para o seu concurso público ou até mesmo para a sua faculdade, fica comigo neste vídeo curto que eu vou abordar todos esses pontos com você. Se você ainda não conhece a Escola Contábil, tá aqui na descrição o link. Nós somos do Contabilidade Facilitada, a maior escola de contabilidade do Brasil. Lá você encontra cursos para o exame de suficiência, curso para concursos contábeis, exames EQT e diversas especializações, além de pós-graduação reconhecida pelo MEC. Se você ainda não é o nosso aluno, entra no link aí e venha fazer parte do nosso time. Tranquilo? Então vamos ver os principais pontos do CPC 00 para a sua prova, nesta revisão relâmpago. Primeira coisa que você precisa saber é que o CPC 00 não é um pronunciamento técnico propriamente falando, porque ele trata de termos e conceitos. Ele não aborda nenhum ponto de forma específica da contabilidade. Então, se você tem dois pronunciamentos, por exemplo, o CPC 00, que trata da estrutura conceitual básica, e o CPC 04, que trata do ativo intangível, se houver um conflito entre os dois, o CPC 04 vai prevalecer. Relatório financeiro para fim geral. Então, os relatórios aqui são nada mais, nada menos que as demonstrações contábeis, visam fornecer informações úteis para os usuários e os usuários primários de forma prioritária. Quem são os usuários primários da contabilidade? Investidores, credores por empréstimos e outros credores, sejam eles potenciais ou já existentes. O relatório financeiro para fim geral, ele tem duas objeções. Primeiro, não fornece tudo que os usuários precisam. Por quê? Contabilidade trabalha com um conjunto de informações. Quanto mais informação o usuário tiver, melhor. Então ele não pode simplesmente olhar para o relatório financeiro para fins gerais e tomar a sua decisão única e exclusivamente com base nele. E segundo, eles não se destinam a apresentar o valor da entidade, porque a contabilidade trabalha com premissas e julgamentos. Então ela não vai apresentar o valor de forma exata de nenhuma entidade que seja. Mas ele vai apresentar os recursos econômicos e reivindicações daquela entidade, que nada mais são que ativos, e reivindicações são passivo e patrimônio líquido, e como esses elementos se comportam, ou seja, quais os efeitos das transações nestes elementos patrimoniais. Temos um ponto fundamental do CPC 00, que são as características qualitativas. O que são as características qualitativas? São características que dão qualidade para a informação na contabilidade. As características podem ser fundamentais, temos o mnemônico aqui, o RE, relevância e representação fidedigna, e temos as características de melhoria, que temos o mnemônico famoso COCOTEV: comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e capacidade de verificação. Alguns pontos importantes na relevância: uma informação, para ser relevante, ela tem que ser capaz de fazer a diferença na tomada de decisão, ela vai ter valor preditivo, confirmatório ou os dois, ambos. Preditivo: eu vou prever que a minha entidade vai ter o resultado X. Confirmatório: eu vou atestar, eu vou ter um feedback se aquele valor que foi previsto se concretizou ou não. E aí temos a representação fidedigna, que para ser uma representação fidedigna, a informação deve ser completa, neutra e isenta de erros. Completa, ela vai apresentar tudo aquilo a que se propõe. Neutra, não vai ter nenhum tipo de viés político, viés social, viés econômico, ou seja, ela vai ser uma informação imparcial, isenta de erros. Ela não pode ter erros? Não.
Não é isso que o CPC quer falar, mas o erro tem que ser a todo custo evitado. Mas o erro, ele é passível na contabilidade. Se existir, temos os mecanismos de correção. Para a divulgação de uma informação contábil, existe uma restrição. Nem toda informação deve ser gerada e divulgada. Vai depender do quê? Do custo. Isso mesmo. Se o custo for muito elevado frente ao benefício que aquela informação vai gerar, vai trazer para a entidade, ela não precisa ser gerada e muito menos divulgada. Portanto, o custo é uma restrição importante para a informação contábil. As demonstrações contábeis, elas visam fornecer aos usuários da contabilidade informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. As duas principais demonstrações que temos na contabilidade são balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. O balanço patrimonial é a posição, então eu vejo a entidade naquele momento como ela está, e a demonstração do resultado é o desempenho, ou seja, se teve lucro ou se teve prejuízo. Premissa da continuidade. Sempre que eu vou gerar uma informação e divulgar de qualquer entidade que seja, eu subentendo que aquela entidade vai continuar operando, que ela não vai parar de existir, que ela não vai parar de negociar, que ela não vai pedir a famosa falência. Então, essa informação deve ser levada em consideração para a divulgação de qualquer relatório financeiro dentro da contabilidade. Uma distinção que existe importante entre demonstrações combinadas e consolidadas. Na combinada, você tem 3 entidades, A, B e C. Nesse caso, elas vão se combinar em partes, só no que for cabível. Já na demonstração consolidada, você tem A, B e C, e você reporta isso tudo como se fosse apenas uma única entidade. Aí temos os elementos das demonstrações, que são ativos, passivos e patrimônio líquido. Aqui são os elementos patrimoniais divulgados lá no balanço patrimonial, e também temos as receitas e despesas, que são elementos de desempenho, são contas de resultado que vão ser evidenciadas na demonstração do resultado do exercício. E por fim temos as bases de mensuração. Base de mensuração é a gente dar valor para o que está na nossa demonstração contábil. Então temos o custo histórico, que é aquilo que a gente teve que desembolsar lá atrás, é o nosso custo de aquisição, e quando fazemos a mensuração de forma moderna, de forma momentânea, ou seja, a mensuração no momento da base de mensuração, nós temos o valor justo, o valor em uso no caso de ativos, valor de comprimento no caso de passivos e ainda o custo corrente. Então, essas são as nossas bases de mensuração. Essa foi a nossa revisão relâmpago sobre o CPC 00. E aí, você gostou desse formato de conteúdo? Curte aí pra gente e deixa nos comentários o que você achou, se foi relevante para você. E se ainda não conhece a Escola Contábil, não perca tempo. O link tá aí na descrição. Venha já fazer parte da maior equipe de contabilidade do Brasil. Um forte abraço.